E aí, tia? Oi, bom dia, Antônio. Bom dia. Você pode mudar o seu nome do perfil, por favor? Colocar Antônio. Na verdade, eu prefiro Kaique, mas tá bom, né? Vou botar. É porque nós estamos pedindo que vocês se identifiquem do jeito que está lá de acordo com como está na nossa frequência, porque quando a gente faz a chamada, a gente precisa ter esse controle, entendeu? Ei, tia. Oi, Tá bom, Maria deixa eu sair aqui, Vitória. que eu vou mudar meu nome. Tia, eu tava vendo essa prova que eu já tava fazendo aqui antes dessa aula. Aí, essa sua 10ª questão me encabulou. Que isso, tia? O que é isso? Eu não sei o que é. Eu não entendi essa sua 10ª questão, não, tia. Analisa direitinho, de acordo com Sobre as teorias Não, que a gente estudou. A gente vai já, daqui a pouco, eu tenho certeza que vai dar tempo. Eu vou ler a prova junto com vocês, tá? Vou ler tá bom. a atividade. Oi, Rebeca. Estão me ouvindo? Augusto. Evelyn. Oi, tô ouvindo. Bom dia, tia. Bom Essa dia. coitada de Rebeca, a voz dela não tá... Rebeca, vamos É que eu acordar. acabei de acordar. Vamos acordar, Rebeca. Bom dia, tia. Bom dia, Carol. Tudo bem? A Caroline já acordou no ônibus. Tá tudo com a senhora, tia. Tá tudo indo como Deus quer. Vamos lá, tá chegando Maria Clara, Kaique, Matheus. A gente vai aguardar só mais uns minutinhos, gente, para a gente fazer nossa revisão, para dar tempo de revisar todo o conteúdo e também ainda de ler a atividade domiciliar junto com vocês, tá bom? E aí, já são 8h43, vamos aguardar só mais 2 minutinhos e a gente inicia, tá? Davi tá chegando. Vamos lá. Usem logo o livro de vocês aí na página 376, que é a primeira parte do conteúdo de evolução, que fala sobre as teorias evolutivas, né? Sobre as principais teorias da evolução. E aí depois nós vamos para a segunda parte da nossa revisão, que é o conteúdo de neodarwinismo, certo? Espero que dê tempo da gente revisar tudo, para que a gente possa ler a nossa atividade domiciliar. E a gente pede que vocês, gente, respondam logo em seguida da nossa aula, para que vocês não tenham tanta dificuldade. E também postem as atividades de vocês logo. Não deixem para postar em cima da hora, porque pode dar algum problema na internet, no sistema. Então, a gente pede que vocês façam isso o mais rápido possível. Depois de cada aula, responder a atividade de vocês, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Essa aula aqui vai até 9h25, né? 9h25, isso.
Ah, tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a tela com vocês. A gente não vai poder esperar muito tempo os outros, enquanto a gente está revisando, os outros vão chegando, tá bom? Para a gente não comprometer o nosso horário. Estão visualizando? Sim, tia. Todos Sim, estão. tia. Então, vamos lá. Gente, nós vamos hoje revisar o nosso conteúdo de evolução, que é o conteúdo da nossa atividade domiciliar. Nós sabemos que a evolução, ela representa, né, a variação que existe entre os indivíduos a partir de um processo de adaptação ao ambiente. Então, a evolução biológica, ela afirma que essa enorme diversidade de seres que existe na natureza, todas essas espécies são resultados de mecanismos de variação, que a gente já sabe de onde vem essa variação, porque nós estudamos o neodarwinismo. E essa variação possibilita a transformação dos organismos e sua adaptação ao ambiente. Então, tudo está relacionado à variação entre indivíduos da mesma espécie e a sua adaptação às condições daquele ambiente em que eles vivem. Caio Pera está chegando. Gente, então a gente estudou nas aulas passadas as primeiras ideias evolucionistas, como o fixismo, que tentava explicar a biodiversidade, e ela foi muito... muitas pessoas acreditavam nessa teoria naquela época. Ela foi difundida por um famoso filósofo, e por isso ela perdurou por quase 2 milênios, né? Até o século XVIII, porque Aristóteles que difundia essa ideia, né, principal disseminador dessa ideia, que os seres vivos eles foram criados exatamente como são e são imutáveis, e a gente sabe que não acontece isso, mas a partir dos estudos dele, surgiu outros estudiosos, outros naturalistas que tentavam explicar a evolução, como a gente viu na aula passada. Primeiro, a ideia de Lamarck. Lamarck, ele acreditava na teoria da abiogênese, da geração espontânea, certo? E ele criou a teoria do lei, que foi chamada de lei do uso e desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. O que diz a lei do uso e desuso? Lamarck acreditava que quanto mais se usava uma parte, mais ela se desenvolvia. E, caso contrário, ela ia se atrofiar, ela ia parar de se desenvolver. E essas características que eram adquiridas pelos seres vivos por meio de alterações do próprio hábito do indivíduo, né, de usar mais uma parte ou de usar menos uma parte, ele dizia que essas características adquiridas, elas eram repassadas de geração para geração. Gente, se tiver um galo cantando no fundo, é porque aqui no vizinho, né, tem aqui esse galo canta o dia inteiro, ele não tem hora para cantar. Normal, tia, normal. O relógio biológico dele não tá legal. Eu jurei que eu já ia falar quem é que tá morando no sítio aí. É isso. Mas vamos continuar. Então, gente, ele diz que o ambiente, ele afirmava que o ambiente forçava os seres vivos a modificar seus hábitos, devido às necessidades de sobrevivência. E essa mudança de hábitos resultaria em quê? Em uma alteração na organização do corpo, ou seja, uma parte do corpo ia se desenvolver mais ou se desenvolver menos, dependendo do uso, né? Por isso a lei do uso e desuso. E aí essa mudança, essa alteração no corpo, ela era passada de geração para geração, como a gente viu aqui. Temos um exemplo clássico que é das girafas, do pescoço das girafas. O que Lamarck afirmava, se ele fosse explicar essa característica das girafas do pescoço longo, como ele explicaria essa situação? Ele iria dizer que tinha apenas girafas de pescoço curto
E ao modificar seus hábitos pela necessidade de sobrevivência de alcançar folhagens mais altas, o pescoço delas foi se desenvolvendo e ficando comprido. Ou seja, causou uma hipertrofia naquela parte do corpo, naquela organização corporal. Então, as girafas tiveram que esticar seu pescoço para alcançar as folhagens mais longas. Isso Darwin explicaria, ou Lamarck explicaria dessa forma. Tá dando para relembrar isso, gente? Certo. Com os estudos de Lamarck, o que aconteceu? Surgiu outros estudiosos, com base nesses estudos de Lamarck, eles foram estudar mais detalhadamente tudo isso, e um dos principais que conseguiram explicar de uma maneira mais palpável, mais aceita a evolução foi Darwin. Além de Darwin, também tinha o Alfred Russel Wallace, né? Eu sempre me confundo com o nome dele, mas tudo bem. Alfred, é esse nome mesmo, Alfred Russel Wallace, porque eu sempre chamo Wallace Russell. Então, eles dois começaram a estudar a teoria da evolução de Lamarck, e eles perceberam que tinha alguns erros, né? E porque, como eles perceberam? Darwin, ele fez um estudo em loco, ou seja, ele foi lá para o ambiente, nas Ilhas de Galápagos, e fez um estudo. Ele estudou várias populações de espécies de animais, de vegetais, nas ilhas que formavam o arquipélago de Galápagos, e ele percebeu que a evolução, ela acontece por meio de uma seleção. Essa seleção que ele chamou de seleção natural, porque o próprio ambiente impõe limites para essas populações, para essas espécies. E aqueles que têm características mais vantajosas conseguem sobreviver, conseguem alimento, conseguem abrigo e principalmente conseguem se reproduzir. No caso de Darwin, ele, para disseminar essa sua ideia, ele publicou um livro, A Origem das Espécies. Esse livro, A Origem das Espécies, ele foi publicado em 1859, em que Darwin explica a evolução por meio da seleção natural. Ele também tem como base da sua teoria a descendência com modificação, ou seja, a ancestralidade. Nós tivemos um ancestral comum que tinha determinadas características, nós herdamos essas características por meio dos genes, que são repassados de geração para geração. Só que, ao longo do tempo, os seres vão evoluindo de acordo com as condições ambientais, de acordo com suas características, que podem ser vantajosas ou não. Isso vai depender do enredo lá, do cenário ambiental, ok? Então, a base da sua teoria é a seleção natural e a ancestralidade, ok? Então, dentro do darwinismo, que é a teoria de Darwin, ele aplica 3 pontos principais, que são a variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie. Só que Darwin pecou nesse sentido que ele não soube explicar de onde vinha essa variação, porque ninguém sabia sobre DNA, sobre genes, nada. Então, ele só afirmou que existia uma variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie de acordo com o que ele viu, com que ele vivenciou lá nas Ilhas Galápagos. Por que ele disse que existe a variabilidade entre indivíduos da mesma espécie? Porque ele estudou uma espécie de ave, que é os tentilhões, e ele percebeu, até no livro de vocês tem essa imagem, né, da variação no bico desses indivíduos. Dependendo da ilha onde eles estavam, eles, por mais que fossem da mesma espécie, eles tinham variações nítidas no bico. Então, era de acordo com a alimentação. Então, naquela ilhazinha que ficou os indivíduos de bico mais arredondado, é porque tinham sementes que só esses indivíduos conseguiam consumir. Na outra ilha, era uma ilha mais lamacenta, tinha um solo mais alagado. Os de bico fino e comprido se deram muito melhor do que os que tinham o bico mais curto e largo. Então, de acordo com o ambiente,
foram ficando os indivíduos que tinham características mais vantajosas para aquela situação, para aquele cenário ambiental. E aí ele entendeu que existia uma variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie, pelo que ele viu, né, em loco lá estudando. Ele passou, ele tinha 22 anos quando ele foi para esse estudo, e ele passou um bom tempo nessa ilha. Ele passou 5 anos lá estudando todas essas espécies de animais e de vegetais, certo? E outro ponto que ele percebeu foi a seleção natural. Ele afirmava que o ambiente exercia uma pressão seletiva sobre esses indivíduos, os que eram menos aptos a viver naquele ambiente, eles eram eliminados porque eles não iam ter condição de se alimentar, de procurar abrigo, de se reproduzir. Então, eles foram se extinguindo, ou seja, foram sendo eliminados da população por meio da pressão do ambiente, pressão seletiva do ambiente, deixando apenas os mais aptos para aquela condição. E a adaptação, que é importantíssima. O indivíduo ele tem característica vantajosa, então ele tem uma maior condição de se adaptar àquela situação do ambiente. E passando essas características vantajosas para os seus descendentes, através de quê? Através da transmissão genética, através dos genes que são passados de geração para geração, ok? Deu para entender isso, gente? Deu sim, tia. João Pedro Sim. chegando, tá bom. Então, vamos lá. Aí nós temos esses 3 pontos principais do darwinismo, tá bom? O darwinismo, ele também defende a ideia da ancestralidade comum, como a gente já falou, né? Um ancestral que tinha uma característica vantajosa que foi passando para os seus descendentes, a partir do processo evolutivo, foi ramificando cada vez mais. Aqui é uma árvore genealógica, uma árvore filogenética de todos os cordados, né? Cordados somos nós, mamíferos, répteis, aves, anfíbios, peixes, todos nós, cordados, nós viemos de um único ancestral, que aí foi se dividindo, esses ramos, né, até chegar todos esses indivíduos atuais aqui. Todos seres, em algum momento do passado, compartilharam o mesmo ancestral. E agora falando mais especificamente de seleção natural. Os indivíduos de cada espécie mais bem adaptados, a gente sabe disso, eles vão mais adaptados ao ambiente, eles sobrevivem e têm maior sucesso reprodutivo. Darwin, ele afirmava que seleção natural implicava em sucesso reprodutivo, porque se não houver reprodução, não tem como passar os genes para os descendentes, não tem como passar as características vantajosas para os seus descendentes. E como é que Darwin explicava, como que ele explicaria, na verdade, o caso das girafas? Ele explicaria de acordo com seus pontos principais, que ele acreditava que ele citou na sua teoria. Ele afirmaria o quê? Que existiam girafas de pescoço curto, pescoço médio e pescoço longo. Por conta da mudança no cenário ambiental, o que aconteceu? Ficaram somente árvores de copas altas. Então, aqueles indivíduos que tinham pescoço médio e pescoço curto, elas não teriam condição de alcançar as copas mais altas das árvores. Então, somente quem teria condição de alcançar as copas mais altas da árvore, as que tinham pescoço longo. Ficaram as de pescoço longo e as outras de pescoço curto e médio, elas foram morrendo por falta de alimentação. Então, o ambiente... Tia, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. O que é besta, mas tudo bem. O que Darwin acreditava? A diferença do que ele acreditava para o que Darwin acreditava? Eu não entendi, Maria Vitória. No que o Darwin acreditava? Ele acreditava na evolução por meio da seleção natural e variabilidade nas características entre os indivíduos da mesma espécie. E ele também acreditava, ele também defendia a adaptação, somente os que tinham características vantajosas
os que tinham características vantajosas sobreviviam, conseguiam se adaptar e tinham um maior sucesso reprodutivo. Deu para entender isso? Maria Vitória? Deu, tia, deu sim. Então, Deu, tia. ok, então esses são os 3 pontos principais da teoria de Darwin, do darwinismo. A variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie, a seleção natural e a adaptação. Sem esses pontos principais não existe evolução. E por isso que a teoria de Darwin ela é a mais aceita. E aí houve também a descoberta do DNA, dos genes, que permitiu que juntasse a ideia de Darwin com os conhecimentos da genética, e hoje surgiu o neodarwinismo, que nos explica o quê? Que o que Darwin falava estava certo, só que ele não sabia sobre genética. Então, juntou os conhecimentos da genética com as ideias de Darwin, que hoje as ideias mais aceitas, né? De seleção natural, adaptação, variabilidade entre os indivíduos, e é super, muito, o neodarwinismo, ele vem fortalecer essa ideia de Darwin, junto com os conhecimentos da genética, que bate tudo certinho, certo? Então, Darwin, ele fez todo esse estudo na Ilha de Galápagos e ele observou os fatos e fez as suas inferências. O que é inferências? É conclusão de algo que ele viu, de um fato que ele viu e comprovou, como o primeiro fato e o segundo fato que ele percebeu lá nas Ilhas de Galápagos, que todos os seres vivos têm uma elevada capacidade reprodutiva, que ele verificou que o número de indivíduos de uma mesma espécie permanece constante, e ele percebeu isso e fez as suas inferências. Por que o número de indivíduos permanece constante se eles têm uma elevada capacidade de reprodução? A cada geração morre um grande número de indivíduos. Por quê? Porque o ambiente, ele gera, né, como eu falei para vocês, aquela pressão seletiva. Então, os mais aptos sobrevivem e os menos aptos não sobrevivem, porque falta alimento, porque vai faltar locais para eles se reproduzirem, procriarem, vai ter combate com inimigos naturais, parasitas e outros limites que o próprio ambiente impõe sobre essas populações. Outro fato que ele observou, que os indivíduos de uma população, eles diferem em diversas características. Ele percebeu isso lá nas Ilhas Galápagos, estudando os tentilhões, que existe uma variabilidade de características entre os indivíduos da mesma espécie. E dependendo da condição ambiental, essa característica pode ser vantajosa ou não. E aí, os indivíduos que têm características vantajosas, eles vão ter uma maior capacidade de explorar os recursos naturais e vai ter um sucesso reprodutivo maior, entenderam? Então, por isso que sempre Darwin fala de reprodução, porque é através da reprodução que vai ser passada essas características. Certo? Vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Outro fato que ele observou também, que grande parte das características apresentadas por uma geração é herdada dos pais, isso eu já falei, né? Através do processo de reprodução. Ao longo de gerações sucessivas, o que ele concluiu em termos disso? Que ao longo das gerações sucessivas, a seleção natural ela favorece a permanência e o aprimoramento de características relacionadas à adaptação da espécie aos seus ambientes. Então, dependendo da adaptação da espécie aos seus ambientes, essas características vantajosas que eles têm como aprimorar, certo? Aprimorando como? Passando essas características de geração para geração. E esses indivíduos têm mais condições de se adaptar àquelas condições do ambiente, ok? Então, gente, sobre Lamarck e Darwin, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, o que Lamarck explicaria sobre o pescoço das girafas. O ambiente causa as transformações. As girafas tinham que esticar bastante seu pescoço para alcançar as folhagens mais altas. E esse desenvolvimento, né, dessa parte do corpo, ele foi se desenvolvendo cada vez mais pelo uso e aí foi passando para as demais gerações. O que Darwin explicaria sobre o pescoço das girafas? O ambiente seleciona as transformações, como existiam girafas. Darwin explicaria que existia girafa de pescoço curto, médio e longo.
pelas condições do ambiente, quem conseguiu sobreviver? As que tinham pescoço longo, porque só tinha no ambiente, depois de algum tempo, só existia as árvores de copa mais altas. Então, facilmente, quem sobreviveria seriam as de pescoço longo. E essa característica vantajosa, ela foi passada de geração para geração pelo processo de reprodução, ok? E como ele sempre falava, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Por que que ele melhor se adapta às mudanças? Porque ele tem características que permitem com que eles se adaptem que eles se adaptem muito rápido àquela condição do ambiente, ok? Agora nós vamos para o neodarwinismo. Vou colocar o outro slide. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para eu pegar o outro. Neodarwinismo, gente. Então, de acordo com o neodarwinismo, como eu havia falado, é uma teoria que surgiu para fortalecer as ideias de Darwin, que são aceitas até hoje. É a teoria de Darwin, né? A teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, que afirma o quê? A partir de 1940, com os conhecimentos da genética, alguns estudiosos ligaram as ideias de Darwin com os conhecimentos da genética e criou a teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo. E, de acordo com os conhecimentos da genética, o neodarwinismo ele considera 3 principais fatores evolutivos, que é a mutação gênica, que permite a variação entre as características entre os indivíduos da mesma espécie, a recombinação gênica, que também permite essa variação de característica entre os indivíduos da mesma espécie, e a seleção natural, que age sobre isso. Então, mutação gênica, recombinação gênica, são responsáveis pela variabilidade genética entre os organismos da mesma espécie. E a seleção natural, ela atua justamente sobre essa variabilidade genética, selecionando quem? As combinações gênicas mais vantajosas, as características genéticas mais vantajosas, certo? Então, a variabilidade genética, ela vai permitir essas diferenças genéticas entre os indivíduos de uma mesma espécie, de uma mesma população, a cada geração. A gente sabe que na formação dos gametas, lá na meiose, ocorre uma recombinação gênica, porque pedaços de cromossomos podem se quebrar e colar um no outro, que é chamado de crossing over ou permutação. Isso acontece e já gera uma recombinação de genes, por isso que nós não somos clones dos nossos pais, nem dos nossos irmãos, porque cada um de nós carregamos um patrimônio genético único, certo? Por conta dessa recombinação. Outro fator que leva a uma variabilidade genética entre os indivíduos de uma mesma população, de uma mesma espécie, é a mutação, e muitas vezes essas mutações elas são silenciosas e dependendo da condição ambiental elas podem ser vantajosas ou não, tá bom? E só relembrando vocês aqui sobre o conceito de espécie, que a gente já viu, né, que é um conjunto de indivíduos, né, que tem capacidade de se cruzar e gerar descendentes férteis, né? Eles são real ou potencialmente intercruzantes e reprodutivamente isolados de outros grupos de organismos, como é o caso do leão e do tigre. Eles podem se cruzar? Podem, mas como eles estão isolados reprodutivamente um do outro, porque um mora na Ásia e o outro lá na África. Então, naturalmente, eles não têm como se cruzar. Mas se eles forem colocados em um cativeiro, como a gente já viu, como eu já falei, expliquei sobre esse exemplo, eles podem se cruzar, porque eles são de famílias muito próximas, são da mesma família e são de espécies com características muito próximas, certo? Eles conseguem se cruzar, mas não geram descendentes férteis, ok? Os descendentes são estéreis, eles nascem inférteis. Voltando aqui para variação e seleção.
Então, a gente vai falar de mutação e recombinação, que vão provocar essas variações entre os indivíduos da mesma espécie, e essas variações elas vão ser diferentes no seu valor adaptativo, isso vai depender das condições do ambiente. Então, essas mutações silenciosas, essa recombinação de genes, elas vão todas passar pelo crivo da seleção natural. E a gente viu, gente, na aula passada, que as mutações, elas são alterações no código genético, né, das bases de nitrogenada do DNA. A gente já sabe como é que é a molécula de DNA, já estudamos sua estrutura, sua composição química, e a gente sabe que ela é formada de bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e timina. E essas alterações nesses códigos pode acontecer, certo? Que vai originar novas versões de um gene. E como eu falei, essas mutações elas podem ser vantajosas ou não. O genoma típico de cada espécie é resultado, né? Depois de longos anos de estudo, se percebeu que o genoma típico de cada espécie ele é resultado da reunião de várias mutações, recombinações gênicas vantajosas, que permitiram com que a gente conseguisse sobreviver no ambiente. Então, as espécies atuais que conseguem sobreviver até hoje é porque elas têm um genoma típico. Vamos lá. Está terminando aqui o nosso tempo. Essas mutações, elas podem acontecer de várias formas, pode ser adição, eliminação de uma base, pode ser adição de uma base, substituição de uma base, e isso vai gerar uma formação de um gene novo, de uma outra versão de um gene. E essas mutações, elas podem ser espontâneas ou induzidas por agentes externos, como a exposição a raios-x, aos raios ultravioletas e outros. E as mutações espontâneas, elas acontecem por meio mesmo de alteração no código genético do DNA, certo? Como eu tenho o exemplo aqui, ó, a citosina se transforma em uracila, provocando uma sequência de base completamente diferente, alterada, certo? Aqui nós temos um erro, ó. Aqui nessa parte bem aqui, em vez de vir a citosina e guanina, veio uma adenina e timina. Então, essa sequência já é uma sequência mutante, vai gerar uma nova versão de um gene, certo? Como eu falei, pode acontecer por substituição, como aconteceu aqui com pessoas que têm anemia falciforme, em vez de ver uma sequência para gerar o ácido glutâmico, né, para formar a hemoglobina que está presente nas nossas hemácias, o que aconteceu? Quem tem anemia falciforme, houve uma alteração nessa sequência de bases que permitiu a formação de quem? Do aminoácido valina. E só esse único aminoácido gera defeitos, ou seja, é uma alteração, é uma mutação que aconteceu, e as hemácias, em vez de nascer redondinhas, elas nascem em forma de foice, e isso prejudica o transporte de oxigênio no corpo da pessoa, certo? Por isso o nome é anemia falciforme, porque eles dizem que quem estudou, né, que a hemácia, ela fica no formato de uma foice, né? Daquela ponta da foice. Tudo bem, gente? Beleza? Podemos ir, né? Seguir aí a adição ou Tudo bem, tia. Gente, em relação à Tudo bem, tia. mutação... Okay. Esse galo aí tá chato, né, tia? Tá. Em vez... O mecanismo de reparo. Então, a capacidade da maquinaria celular de corrigir os erros causados por mutações. Então, a gente pode ter mutações que o nosso próprio DNA, ele vai se reconstituir, certo? Esses mecanismos de reparo acontecem por meio de ação de enzimas que vão cortar aquela parte que foi lesada, né? E aí, eles ajudam normalmente... essas enzimas colocam a ordem certinha das bases e aí eles conseguem se reproduzir, eles conseguem reconstituir aquela parte que se perdeu. Aqui também mostrando, né, que essas enzimas, elas podem servir como se fossem tesouras, né, a gente chama de tesouras químicas, as DNAs polimerases, que vão
cortar a parte que foi lesada e ajeitar. Outra enzima vem, comanda a formação de uma nova fita e aí consegue, meu Deus do céu, gente, desculpa. E aí consegue organizar tudo e suprir corrigir aquele dano. Aí vem a recombinação. A recombinação é a mistura de genes provenientes de indivíduos diferentes que ocorre na reprodução sexuada, como a gente já falou do crossing over lá na meiose, certo? E agora a gente vai falar da seleção natural e adaptação. A seleção natural é a luta pela sobrevivência, certo? Como muitos estudiosos afirmam, como Darwin também. Segundo Darwin, a seleção natural significa o quê? Os mais aptos enfrentam os desafios do ambiente e têm maior chance de sobrevivência. Segundo o neodarwinismo, que é o que a gente está estudando, que é a teoria sintética da evolução ou moderna da evolução, relaciona a interação do ambiente com a variabilidade genética de cada indivíduo, certo? Então, a gente sabe que a variabilidade genética, a seleção natural, ela age sobre a variabilidade genética. E essa variabilidade genética vem da onde? Das mutações e das recombinações gênicas. Os indivíduos mais aptos são aqueles que herdam combinações gênicas mais favoráveis e têm maior chance de deixar descendentes. Por isso, a afirmação, a seleção natural, implica em reprodução diferencial, ou seja, esses indivíduos vão ter maior chance de deixar descendentes, porque eles vão ter um maior sucesso reprodutivo de acordo com a seleção natural, né? Deixando os que têm combinações gênicas mais favoráveis. Ok, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu pegar bem aqui. Agora vamos... Tia, se tu quer saber sobre a população na tua esperança, acho que já esqueci até o nome do que eu quero saber. Só dessa população, tia. Qual Já é a esqueci até o nome. população? Eu não sei se é esperança, se é natural. Eu já esqueci, já. Esperanças que tem na atividade de vocês. Isso. Tu tem aí a prova, tu pode... A atividade, quer dizer, tu tem a atividade para... Eu vou entrar aqui no AVA, é o tempo que a senhora termina de explicar aí. Porque aí tu pode ler essa questão para mim. Eu estou entrando aqui também para ler a prova, mas eu não estou conseguindo. Gente, então, enquanto eu entro aqui, as dicas para vocês, né, as orientações para vocês responderem a prova. Gente, prestem bastante atenção nas orientações que tem lá no AVA. As respostas de vocês têm que estar escritas com a própria letra de vocês. A gente está percebendo que tem alunos que estão... Tia, Oi. eu achei a questão. Já, Maria Vitória. Tem alunos que não estão escrevendo com a própria letra. Tem aluno mandando ainda no Word sem digitado, não é digitado. É a próprio punho, vocês vão escrever com a letra de vocês, de caneta azul ou preta, certo? De caneta fica muito melhor para a gente corrigir. Tenham ciência de que a imagem está nítida, certo? A atividade pode ser mandada via PDF, porém tem que estar escrita com a letra de vocês, letra legível, de caneta preta ou azul, certo? Não pode ser digitado, ok? Vocês precisam escrever com a própria letra, a próprio punho de caneta preta ou azul, certo? Tenham ciência de que a imagem de vocês está nítida, não está distorcida, não está desfocada, porque tem alunos mandando a imagem muito desfocada, por isso que eu estou devolvendo da atividade passada. Eu devolvi muitas atividades, porque a imagem não estava legal, estava totalmente distorcida, certo? Verifiquem se vocês estão enviando todas as questões, gente. Tem aluno que não está mandando
todas as questões, ou seja, às vezes manda 2 imagens com as mesmas questões. Isso vocês precisam verificar porque agiliza o processo de correção e lançamento da nota de vocês, tá bom? Maria Vitória, lê para mim essa 10ª questão. Já peraí, rapidão. Saí da página. Oi, Maria Vitória. Aí tá carregando. Eu vou tentar abrir aqui. Carregou, ó. Em um determinado ambiente existem populações de esperança, espécie de inseto com asas que parecem folhas que auxiliam na camuflagem, vivendo nas folhagens de certas espécies de árvores. Um grande período de estiagem fez com que a vegetação apresentasse folhagens mais secas de coloração marrom. Segundo a ideia de seleção natural de Darwin, como deve ser a dinâmica da população de esperanças nessa nova situação de ambiente? Então, as folhagens ficaram marrons e tinha indivíduos verdes e marrons. De acordo com Darwin, como é que aconteceu essa seleção natural aí? Como é que ficou a dinâmica dessa população? Quem ficou na população e quem foi eliminado? A gente está quase terminando. Quando terminar, viu? Entendi. Os marrons, eles vão Foram se adaptar eliminados. melhor pela sua coloração e os verdes, eles vão sumir.